Imagine um espelho. Você se olha, sorri, ajusta o cabelo, corrige a postura. Tudo parece em ordem. Tudo parece você. Agora imagine outro espelho. Você se olha e não vê nada. Nenhum reflexo, nenhuma imagem. Apenas um vazio silencioso que te olha de volta. É aí que começa a verdade. Porque enquanto houver reflexo, haverá um eu sendo reafirmado. Enquanto houver forma, haverá defesa. Enquanto houver imagem, haverá ilusão. Como disse o Buda, tudo que tem forma é ilusório. Você vive cercado de espelhos e chama isso de amizade. Pessoas que validam seus medos, suas vitórias, suas histórias. Pessoas que espelham sua versão favorita de si mesmo, ou seu maior inimigo, mas sempre imagens, sempre projeções. E então, um dia, surge um outro tipo de presença. Silenciosa, estranha, incomodamente vazia. Ela não reflete nada. Ela não te devolve. Ela te esvazia. Você se irrita. Sente-se invisível, desimportante, desconhecido. Mas algo em você começa a dissolver. O falso, o construído, o sustentado. Buda viu isso. Ele não buscava espelhos. Ele buscava o fim do reflexo. A Ananda, ele disse: "Não diga isso, Ananda. A amizade nobre é toda a vida sagrada." E no silêncio do seu olhar, ofereceu um ensinamento que não era apenas psicológico, não era apenas ético. Era uma chave, uma travessia. A amizade nobre, Ananda, é toda a vida sagrada. Não metade, não apoio, não companhia, mas a totalidade. O terreno fértil onde o ego desmorona e o ser, sem esforço, emerge. Mas essa amizade não se parece com o que você aprendeu. Ela não massageia sua identidade. Ela não diz o que você quer ouvir. Ela não veste sua máscara favorita. Ela é o espelho que não reflete. E por isso, é o único que revela. Como o espelho que reflete, mas não se prende à imagem, assim é o sábio, ensinou Buda. Olhe bem para a sua vida. Quantas relações existem apenas para sustentar a narrativa que você conta sobre si mesmo? Quantos sorrisos, conselhos, carinhos são apenas confirmações da imagem? E o mais importante, quantas vezes você mesmo se oferece como espelho alheio? Quantas vezes reflete, amplifica, sustenta, sem nunca dissolver? O verdadeiro amigo não chega para te completar. Ele chega para te desmontar. Não porque quer te ferir, mas porque não suporta ver você preso numa imagem. Nem que essa imagem pareça feliz. E aqui está o paradoxo. Os 4 amigos de que Buda falou: o ajudante, o duradouro, o conselheiro, o compassivo, só são possíveis quando o espelho se quebra. Porque o ajudante não ajuda o seu ego, ajuda o que sobra quando ele falha. O duradouro não fica com o seu personagem, permanece quando o palco desmorona. O conselheiro não fala com a sua persona, fala com o silêncio atrás da sua voz. E o compassivo? O compassivo nem vê você. Ele sente o que você é antes de ser alguém. Por isso, antes de falar dos 4 amigos, é preciso perder o reflexo. É preciso se ver, sem se ver. Essa é a porta. E ela não se abre com esforço, mas com rendição. Na tradição budista, a relação com os kalyanamitas, os amigos nobres, não é uma troca. É um espelho quebrado. É uma luz que não ofusca. É uma presença que não interfere. E é por isso que transforma. Você está pronto para isso? Para a amizade que não confirma, mas dissolve? Para o encontro que não acrescenta, mas subtrai? Porque só ali, na ausência da imagem, surge a possibilidade do real. Imagine-se agora, em frente ao lago. Água calma. O rosto não aparece, mas o coração começa a vibrar. Você não sabe quem está ali, mas sente que é mais do que você já pensou ser. Ao seu lado, ninguém te aplaude, ninguém te corrige, ninguém te analisa, mas há uma presença, firme, silenciosa, inteira. Ela não reflete, ela permanece. Essa é a amizade que liberta, não aquela que te mostra, mas aquela que te mostra que você não é o que se mostra. A partir daqui, começaremos a atravessar o espelho, não para ver mais claramente, mas para não precisar mais ver. Os 4 amigos verdadeiros surgirão, não como personagens, mas como expressões do que sempre esteve ao seu lado, esperando que você pare de se procurar e apenas esteja.
Você dorme, e enquanto dorme, alguém vela, não com lanças, nem com palavras, com presença. Você não vê, não percebe, às vezes, nem lembra. Mas, se essa presença não estivesse ali, você não teria chegado até aqui. Buda ensinou. Aqueles que cuidam dos outros com compaixão despertam grande mérito. Esse é o primeiro amigo, chamado por Buda de Upakarakamita, o amigo ajudante. Mas ele não ajuda seu sucesso, ajuda seu silêncio. Ele é aquele que segura o mundo quando você solta, aquele que guarda seu espaço interno quando você não consegue mais habitá-lo. Você talvez o tenha conhecido assim, na noite escura, numa perda, numa doença, num colapso que não deixou espaço para mostrar nada. E mesmo assim, ele ficou. Não por obrigação, não por heroísmo, mas por amor sem forma. Ele não precisa ser forte, nem sábio, nem espiritual. Basta que esteja. E estar, hoje, é uma das formas mais raras de amizade. Buda disse que esse amigo tem 4 qualidades, mas nenhuma delas pode ser fingida. Ele te protege quando você está vulnerável. Ele protege o que é seu quando você está ausente. Ele te dá refúgio quando o mundo ameaça. Como disse o Buda, assim como uma mãe protege seu filho único com sua vida. E ele oferece mais do que você pede, porque seu amor não calcula. Você já conheceu alguém assim? Alguém que atravessou a cidade enquanto todos dormiam, que cuidou da sua casa enquanto seu corpo não respondia, que não perguntou o que você precisa, mas já estava fazendo. Talvez sim, talvez não. Mas a questão mais urgente é: você é esse amigo para alguém? Porque a amizade verdadeira, disse o Buda, não é sobre receber, é sobre se tornar. O amigo ajudante é o guardião invisível. Ele não entra em cena, não assume o protagonismo da cura. Ele é o pano de fundo onde tudo pode desmoronar, e ainda assim ser sustentado. Como Ananda foi para o próprio Buda. Quando o iluminado adoeceu, não pediu ajuda. Mas Ananda veio, com água, com silêncio, com um olhar que dizia: estou aqui, mesmo que tudo caia. Ele não tentou consolar, não tentou ensinar, ele permaneceu. Esse tipo de presença vale mais do que qualquer sabedoria. Porque a sabedoria que não se manifesta como compaixão é apenas vaidade. Quantas vezes você se afasta de alguém por não saber o que dizer? Quantas vezes você some porque não quer atrapalhar? Quantas vezes mede sua ajuda, como se fosse favor? O amigo verdadeiro não mede, ele é. E por isso transforma. Mas aqui está o paradoxo. Você nunca verá esse amigo, porque quando ele aparece, você já não está em condições de ver. Está caído, frágil, confuso. É nesse momento que ele age, sem testemunhas, sem troféus. E ao se levantar, você talvez nem saiba que foi ele que te segurou. Essa é a amizade que Buda ensinou. Não como emoção, mas como compromisso silencioso com o ser do outro. Um tipo de amor que não é sentimento, é ação não pedida. Pense agora em quem você ajuda apenas quando é conveniente, e em quem você ajuda mesmo quando custa caro. Ali está o traço da amizade verdadeira. E pense também em quem você chama de amigo, mas some quando o chão desaparece. Não se trata de julgar, mas de ver. Ver com clareza o que sustenta e o que apenas enfeita. O ajudante não se orgulha da ajuda, porque sua motivação não é imagem, é entrega. E toda entrega verdadeira é anônima. Se hoje você sente que ninguém te ajuda, volte ao espelho que não reflete. Talvez você esteja procurando aplausos ou frases feitas, mas a ajuda verdadeira vem no silêncio, no gesto que ninguém vê. O que quer que um ser faça por outro com amor, isso é karma puro, ensinou Buda. Na presença que não se exibe, comece por aí. Torne-se esse guardião para alguém. E você verá que o mundo começa a se reorganizar à sua volta. Porque, como Buda ensinou, as relações não são consequência, são reflexo do que você é. Quando você se torna um amigo ajudante, você atrai um campo invisível de sustentação. Não porque busca, mas porque encarna. E nesse campo, tudo que é falso cai. Fica só o essencial. A presença silenciosa que diz sem dizer: estou aqui, não importa o que aconteça. Esse é o primeiro pilar. Não a mão que ensina, mas a que sustenta. Não o olhar que admira, mas o que vela. Não o amigo que aparece, mas o que nunca se foi.
Há uma chama que arde mesmo quando o vento sopra com fúria. Ela não é grande, não é espetacular, mas resiste. Ela não brilha para ser vista. Ela apenas brilha. Essa é a imagem do segundo amigo verdadeiro. Samanasuka Dukkha Mita, o amigo que compartilha a felicidade e a dor. Não como dois estados opostos, mas como dois lados de uma mesma travessia. Este amigo não chega para celebrar sua vitória, nem apenas para te salvar da queda. Ele está ali antes, durante, depois. Ele não pergunta se você está bem. Ele sabe quando você não está. E não vai embora por isso. Este amigo é raro, porque o mundo ama os que vencem, os que sorriem, os que não incomodam com suas sombras. Mas este amigo permanece, mesmo quando sua luz apaga. Buda disse: um amigo fiel é aquele que não abandona o outro, nem no infortúnio, nem na ruína. Buda descreveu 4 marcas desse companheiro. Ele confia seus segredos a você. Não porque você seja confiável, mas porque ele já não precisa proteger o que é real. Ele guarda o que você confia a ele. Não por medo, mas por reverência. Como se sua vulnerabilidade fosse um altar sagrado. Ele não te abandona no sofrimento. Não se ausenta quando sua dor se torna repetitiva. Não se silencia quando sua angústia já não tem palavras. E ele seria capaz de oferecer até a própria vida por você. Não por heroísmo, mas por amor que não conhece cálculo. Esse amigo não aparece nas fotos. Ele está por trás. Ele segura o pano do palco. E às vezes nem é lembrado. Mas é por ele que o teatro não desmorona. Na vida de Buda, esse amigo tem nome: Ananda. Ele não era o mais brilhante, nem o mais erudito, mas era o mais presente. Quando tudo estava em ruínas, quando as tensões internas ameaçavam o Sangha, Ananda permaneceu. Não por obrigação, mas por vínculo. Um vínculo que não depende de forma, mérito ou reciprocidade. Quantas pessoas assim você tem? Melhor ainda. Quantas você se permite perder, porque não brilham o suficiente? Você procura amizades que adornam o seu espelho? Ou amizades que suportam a sua ausência? É fácil estar ao lado de alguém quando ele está no ápice. Mas quem permanece quando a maré recua? Como afirma a tradição, aquele que permanece quando o mundo vira as costas é mais precioso que um tesouro. Esse amigo não precisa te aplaudir. Ele apenas está. Quando todos foram, ele ficou. Mesmo sem saber o que dizer, mesmo sem saber se será compreendido, sua presença é o próprio remédio. Ele não te exige cura. Ele é o espaço onde você pode adoecer, sem medo. Esse é o santuário que a amizade verdadeira oferece. E esse é o paradoxo. O amigo mais profundo é aquele que não te exige nada. Nem presença constante, nem promessas, nem palavras certas. Ele só pede uma coisa: não precise ser outro. Ao lado do nobre amigo, o praticante permanece inabalável, como um pilar em meio à tempestade. Permita-se ser inteiro, mesmo nos cacos. Ele estará ali. Mas para que esse amigo exista, você também precisa se tornar um. Você sustenta os outros quando tudo desaba? Ou desaparece delicadamente para não se contaminar? Você escuta confissões e as enterra no coração? Ou as transforma em segredos que alimentam seu senso de importância? Você permanece, ou pesa a conveniência da presença? Buda nos convida a encarnar o amigo duradouro, aquele que está antes da dor, durante o caos e após a queda. Esse tipo de amor não nasce de afinidade, mas de compromisso silencioso com o ser do outro. Amar alguém quando ele não tem nada a oferecer é o começo da verdadeira comunhão, porque ali o amor já não é reflexo, é fogo, é chão, é noite que se recusa a ir embora, mesmo sem estrelas. Quando sua vida escurece, observe quem ainda está. E quando a vida de alguém escurece, pergunte-se: eu sou aquele que fica? Você não precisa saber o que fazer. Você não precisa consertar. Você só precisa permanecer. Como quem diz, sem palavras: você pode quebrar. Eu ficarei entre os cacos. Esse é o segundo pilar. Não a mão que salva, mas a presença que não solta. Não a voz que orienta, mas o silêncio que sustenta. Não o amigo das festas e das vitórias, mas o amigo que caminha ao seu lado, mesmo quando o caminho já não tem direção. Há uma faca que corta e não sangra, uma lâmina que separa, não o corpo da carne, mas a mentira da essência.
Você teme essa lâmina, mas sem ela, nunca verá o que é real. Esse é o terceiro amigo. Atacar imita. O amigo que aconselha, mas não como o mundo aconselha, não com fórmulas, nem promessas. Ele não diz o que você quer ouvir, ele diz o que você evita ouvir. Buda disse: aquele que vê sua falha como falha e corrige-se, esse é um verdadeiro sábio. E por isso, ele liberta. Vivemos cercados por vozes que nos validam. Elas nos aplaudem, nos confortam, nos alimentam, com veneno doce. Mas o verdadeiro amigo não te oferece açúcar. Ele te oferece o amargo que cura. Esse amigo não diz, vai dar tudo certo. Ele pergunta, por que você precisa tanto que dê certo? Ele não elogia suas conquistas. Ele examina o que te fez desejar conquistá-las. Ele não celebra suas certezas. Ele sopra nelas, até que caiam. Buda descreveu 4 gestos desse amigo corte. Ele te impede de errar. Não porque te julga, mas porque te conhece além do erro. Ele te incentiva ao bem, mesmo quando o bem exige renúncia. Mesmo quando o bem não agrada. Ele te revela o que você ignora. Não com arrogância, mas com amor à verdade maior do que qualquer vaidade. E ele aponta o caminho do despertar. Não o da vitória. Não o do sucesso. Mas o da dissolução. Este amigo é perigoso, porque ele não negocia com a sua ilusão. Ele vê o que você esconde, e não disfarça. Mas veja, ele não expõe com violência. Ele expõe com clareza, como um espelho limpo, sem distorções, sem elogios. A verdade não precisa ser gritada. Melhor que 1000 palavras vazias é uma só que traz paz, ensinou o Buda. Na tradição budista, esse amigo é o mestre silencioso. Mas às vezes, ele aparece disfarçado, como um estranho que te confronta no momento certo. Como uma criança que pergunta o que ninguém ousou, como uma frase que atravessa sua máscara. O próprio Buda foi esse amigo para muitos. Pense em Angulimala, o assassino que todos temiam. Buda não o evitou, tampouco o condenou. Ele olhou e disse: pare. Não como imposição, mas como revelação. E Angulimala parou. Porque naquela palavra havia algo que ninguém jamais lhe oferecera. Clareza sem medo. Compaixão sem conivência. Você tem alguém assim na vida? Alguém que aponta seu orgulho, sem te humilhar? Alguém que desmascara sua autoimagem, sem te odiar? Alguém que se importa mais com sua libertação do que com seu afeto? Se sim, celebre. Se não, pergunte-se: você permite ser visto? Porque para esse amigo surgir, você precisa calar sua defesa. E para ser esse amigo, você precisa calar seu ego. É fácil aconselhar por vaidade. Difícil é aconselhar sem se sentir superior. O bom conselheiro aponta, mas não obriga. Ele fala, mas solta. Ele oferece e se retira. Porque sabe que a verdade não se impõe. Ela apenas é. E aqui, o paradoxo. Esse amigo, muitas vezes, é o mais rejeitado. Porque você ainda confunde amor com aceitação. E sabedoria com afago. Mas o verdadeiro amor, às vezes fere. Porque corta o que não é você. E o verdadeiro amigo é aquele que, com o mais fino fio da linguagem, te separa do personagem que você insiste em ser. Não há mapa para essa amizade. Apenas um terreno comum. A sinceridade brutal e gentil. Olhe agora para si. Você tem coragem de falar o que precisa ser dito? Você aguenta ouvir o que sua imagem não quer escutar? Você está disposto a sacrificar sua aprovação em nome da verdade? Se sim, o amigo conselheiro poderá nascer dentro de você e ao seu redor. Porque a clareza atrai clareza. E a lucidez silenciosa abre espaço para a revelação. Mas lembre-se, nunca corrija para ter razão. Nunca aconselhe para se sentir superior. Nunca diga a verdade, se o seu coração não for o canal por onde ela escorre sem ruído. O tolo que se julga sábio é tolo 2 vezes, advertiu Buda. Este é o terceiro pilar. Não o amigo que te levanta, mas o que te mostra por que você caiu. Não o amigo que te compreende, mas o que te revela. Não o amigo que te protege do sofrimento, mas o que te devolve ao que é real. Mesmo que isso doa, porque só a verdade pode libertar. E só o amor que corta é inteiro. Há algo que acontece quando 2 sinos tocam ao mesmo tempo.
Tal como um tambor ressoa com outro, assim o coração compassivo vibra com todos os seres. Não é o som, é a vibração invisível entre eles. Nenhum força o outro a tocar, mas ao vibrar, ambos ressoam, como se fossem um só. Esse é o quarto amigo, Anukampa Mita, o amigo compassivo. Mas não no sentido que você imagina. Não é aquele que te conforta, nem o que diz, vai passar. É o que sente contigo, sem tentar mudar nada. Ele não quer te melhorar. Ele não quer te tirar da dor. Ele quer apenas estar com você, dentro dela. Porque ele já não vê você como algo separado de si. O amigo compassivo vibra com o teu silêncio, com tua lágrima contida, com tua alegria espontânea. E ele faz isso sem esforço. Porque seu coração não está ocupado consigo mesmo. Ele não compete, não compara, não calcula. Ele sente. Buda descreveu 4 gestos sutis que marcam esse amigo. Ele não se alegra com tua queda, nem em pensamento, nem em sombra, nem em silêncio. Ele se alegra profundamente com tua vitória. Aquele que se alegra com a felicidade dos outros aproxima-se da libertação, diz o Dhammapada, sem inveja, sem sombra de por que não eu? Ele defende teu nome na tua ausência, como se tua honra fosse parte da dele. E ele amplifica o bem que vê em ti, não como bajulação, mas como forma de expandir tua luz. Esse amigo é raro, porque ele não tem um eu disputando espaço contigo. Ele pode se calar diante do teu sucesso, ou se emocionar diante da tua dor, sem tornar isso sobre ele. No budismo, isso tem nome: mudita, alegria empática. Karuna, compaixão silenciosa. É a arte de sentir com, não por obrigação, mas por dissolução. O amigo compassivo já não está em posição superior. Ele não aconselha, não analisa, não orienta. Ele só é. E por isso, você se sente inteiro perto dele. Você pode fracassar, você pode brilhar, você pode chorar ou rir. E nada disso abala a conexão, porque não há nada a ser sustentado, nada a ser provado, nada a ser corrigido. Essa amizade é a mais sutil, mas também a mais curativa. Porque você não precisa explicar, você não precisa pedir, você não precisa entender. A presença dele é como o vento na pele. Você não vê, mas sabe que está ali. Pense agora, quem vibra com o seu coração, sem precisar que ele esteja afinado? Quem sente sua ausência, sem te cobrar presença? Quem não interpreta seu silêncio, mas simplesmente o acolhe? Talvez você tenha alguém assim, talvez não. Mas o mais importante, você é esse alguém para alguém? Você vibra com a alegria dos outros, ou precisa competir? Você sente a dor dos outros, ou precisa explicá-la? Você defende quem você ama, mesmo quando ninguém está olhando? Esse amigo nasce onde o ego morre, porque só sem o eu é possível sentir o outro como a si mesmo. Na tradição budista, esse amigo aparece no vínculo entre Sariputta e Moggallana, 2 discípulos iluminados que nunca competiram, nunca se ofuscaram. Quando um triunfava, o outro se regozijava. Quando um caía, o outro se inclinava, sem julgamento. O coração compassivo é o refúgio do mundo, ensinava o Buda. É esse vínculo que cura, porque não há espelhos, apenas vibração. E aqui está o paradoxo final. Esse amigo não te ajuda, não te corrige, não te fortalece. Ele apenas te sente, até que você se lembre de sentir a si mesmo. Não é conselho, é comunhão. Não é apoio, é dissolução. E por isso, é a forma mais alta de amizade. Este é o 4º pilar. Não a mão que segura, nem o olhar que revela, nem a presença que sustenta, mas o coração que vibra. Com o teu. Mesmo quando o teu coração já não consegue mais bater sozinho. Talvez seja isso que Buda quis dizer a Ananda. Que a amizade verdadeira não é parte da vida espiritual. É a própria vida espiritual. Não como caminho, mas como manifestação daquilo que não se separa. O amigo compassivo é a lembrança viva de que não estamos sós, porque em essência, nunca fomos 2. Então, você conheceu os 4. O que ajuda sem ser visto, o que permanece quando tudo some, o que corta com compaixão, o que vibra contigo sem querer nada em troca,
Mas nenhum deles pode ser possuído. Nenhum deles pode ser encontrado se você estiver procurando por reflexo. Porque todos eles aparecem no espaço onde o eu já não ocupa tudo. Você não conquista esses amigos. Você os reconhece quando já não precisa que alguém seja algo para você. Eles não vêm para preencher. Vêm para lembrar que nunca faltou. Eles não chegam para curar, mas para revelar que há um lugar em você que nunca foi ferido. Eles não são espelhos, são abismos. Abismos cheios de ternura. Agora, volte à imagem do começo. O espelho que não reflete. O lago que não devolve o rosto. A água que dissolve toda forma. Você se olha e nada vê. E por isso, começa a sentir. É assim que nasce a verdadeira amizade. Não entre dois, mas no ponto onde o dois cessa e o encontro acontece. Não entre pessoas, mas entre presenças. Não há o que fazer. Não há como buscar. Não há como apressar. Mas há algo que pode ser vivido. Tornar-se esse amigo. Não por dever, não por missão, mas porque é o que resta quando a imagem cai. Que neste momento, você sinta. Não um chamado, mas uma ausência de chamada. Porque o verdadeiro convite não é para seguir adiante. É para parar e olhar o lago, sem pedir reflexo. E talvez ali, no centro do nada, algo comece a vibrar. Não em você, mas como você. Um som sem som, um amigo sem nome, uma verdade sem palavras. Permaneça.